Olá, viajantes do universo anime. Sejam bem-vindos ao Anime Apex Recap, o seu portal para desvendar as histórias mais épicas, os segredos mais guardados e os personagens mais incríveis que o mundo dos animes tem a oferecer. Se você é novo por aqui e adora descobrir tramas que te prendem do início ao fim, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas. Hoje vamos mergulhar em uma história que muitos conhecem, mas poucos realmente entendem. Uma lenda sussurrada, um poder oculto, um herói que caminha entre nós, mas cuja verdadeira força permanece um enigma para a maioria. Prepare-se para conhecer o mais forte que ninguém conhece, um segredo que está prestes a ser revelado. Imagine um mundo onde a força é medida por explosões de energia, por feitos grandiosos em batalhas que abalam o próprio tecido da realidade. Um mundo onde os heróis são celebrados, seus nomes ecoam em canções e suas proezas são contadas geração após geração. Mas e se eu dissesse que nesse mesmo mundo existe alguém cujo poder transcende todas essas expectativas? Alguém que poderia facilmente superar qualquer um desses heróis, mas que escolhe viver à sombra, como um mero observador. Como isso seria possível? E por que alguém com tal poder escolheria o anonimato? Essas são as perguntas que nos guiarão hoje. Nossa história começa em um reino assolado por conflitos, onde a magia e a espada ditam as regras. Os demônios, criaturas de pura malícia e destruição, ameaçam consumir tudo em seu caminho. Contra eles, erguem-se os cavaleiros sagrados, guerreiros de elite treinados para proteger a humanidade. Entre eles, destacam-se figuras lendárias, como o Capitão Valérios, cuja lâmina cintilante é um farol de esperança, e a feiticeira Lyra, cujos encantamentos podem deter exércitos inteiros. Eles são a vanguarda, os rostos da resistência, e seus nomes são sinônimos de coragem e poder. Mas há um homem que não se encaixa nesse molde glorioso. Seu nome é Kael. Kael é um guarda de fronteira, um posto considerado menor, praticamente esquecido. Ele veste uma armadura gasta, seu cabelo é desarrumado e há uma aura de desinteresse em seus olhos. Ele não busca glória, não anseia por reconhecimento. Sua rotina é monótona: patrulhar, ocasionalmente afastar alguma criatura menor, preencher relatórios burocráticos. Para os outros cavaleiros, Kael é uma figura quase invisível. Eles o veem como um sujeito mediano, talvez um pouco preguiçoso, que se contenta com o mínimo. Mal sabem eles que sob essa fachada de indiferença reside uma força que desafia a própria lógica do seu mundo. A comunidade dos cavaleiros sagrados é hierárquica e baseada no mérito. Os mais fortes ascendem, os mais fracos servem em posições menos importantes. Kael, com sua aparente falta de ambição e seu histórico de evitar confrontos maiores, nunca subiu na hierarquia dos cavaleiros sagrados. Ele sempre foi preterido, ignorado e até mesmo ridicularizado por alguns dos cavaleiros mais jovens e impetuosos. Eles o viam como um exemplo do que não ser, um guerreiro que desperdiçou seu potencial, ou pior, que nunca teve nenhum para começar. Mas será que eles estavam certos? Ou será que a verdadeira natureza de Kael era uma camada de um mistério muito maior? Um dia, uma ameaça sem precedentes surge no horizonte. O Rei Demônio, um ser de poder inimaginável, desperta de seu sono milenar. Seus exércitos, compostos por legiões de monstros e generais demoníacos, começam a marchar sobre as terras humanas. O pânico se espalha. Os cavaleiros sagrados são convocados para a guerra total. Capitão Valérios e feiticeira Lyra lideram a ofensiva, com bravura e determinação. Kael, como era de se esperar, é enviado para uma das fronteiras mais distantes e menos estratégicas, um lugar onde a ameaça parecia menor e sua presença irrelevante. Mas o destino, como sempre, tem seus próprios planos. A fronteira de Kael, que antes era tranquila, é subitamente atacada por uma vanguarda demoníaca. Não eram os demônios menores que ele estava acostumado a afastar. Eram guerreiros de elite, liderados por um general demônio, um ser de chifres retorcidos e olhos flamejantes, conhecido por sua crueldade e poder. Os poucos guardas que estavam com Kael entram em desespero. Eles sabem que não tem chance contra tal inimigo. Kael, por outro lado, mantém sua expressão indiferente. Ele apenas observa, sua postura relaxada, quase entediada. Essa atitude irrita o general demônio, que o vê como um insulto. O general demônio avança, liberando uma onda de energia escura em direção a Kael. Os outros guardas gritam, certos de que ele será vaporizado. Mas algo inesperado acontece. Kael, com um movimento quase imperceptível, desvia do ataque. Não com um salto grandioso ou uma defesa elaborada, mas com um simples passo lateral, como se estivesse evitando uma poça d'água.
O ataque do demônio passa por ele, atingindo o solo e abrindo uma cratera profunda. O silêncio se instala. Os guardas estão chocados. O general demônio, pela primeira vez, mostra uma ponta de surpresa em seus olhos. O general demônio, furioso com o que ele percebe como um golpe de sorte, lança-se contra Kael com sua espada demoníaca. O ataque é rápido, brutal e sem piedade. Kael, sem sequer sacar sua própria espada, levanta a mão e então algo inacreditável ocorre. A espada demoníaca do general demônio, antes de atingi-lo, estilhaça-se em milhares de pedaços no ar, como se tivesse colidido com uma barreira invisível de força insuperável. O general demônio cambaleia para trás, os olhos arregalados de incredulidade. Ele não consegue entender o que acabou de acontecer. Kael, ainda com a mão estendida, suspira. Sério, tão barulhento para nada. Ele murmura, sua voz monótona quase aborrecida. Ele então aponta o dedo para o general demônio e uma pequena onda de energia quase imperceptível é disparada. O general demônio, que antes parecia invencível, é atingido e, sem um som, desintegra-se em pó negro, como se nunca tivesse existido. Seus demônios menores, testemunhando a cena, congelam de terror. Eles não entendem o que viram, mas sentem o poder avassalador que emanava daquele homem. Em segundos, eles se viram e fogem em pânico, deixando a fronteira em um silêncio perturbador. Os guardas humanos, que antes estavam à beira do desespero, agora olham para Kael como se ele fosse um fantasma. Eles acabaram de testemunhar um único homem, sem esforço aparente, derrotar um general demônio e seu exército, algo que nem mesmo os cavaleiros sagrados mais poderosos conseguiriam fazer sem uma batalha árdua. Quem era Kael, afinal? E por que ele nunca havia demonstrado esse poder antes? A revelação começa a se desenrolar. A notícia do incidente na fronteira é recebida com ceticismo pelos cavaleiros sagrados. Como um guarda de fronteira medíocre poderia ter feito algo assim? Eles atribuem a vitória a uma série de eventos improváveis. Talvez uma armadilha que Kael preparou, ou a covardia do general demônio. A ideia de que Kael, o homem que eles sempre subestimaram, possuísse um poder tão colossal, era simplesmente inconcebível. Eles estavam cegos por suas próprios preconceitos e pela hierarquia que haviam estabelecido. Enquanto isso, Kael retorna à sua rotina, agindo como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ele preenche seus relatórios, menciona o incidente com os demônios de forma casual, sem detalhes, e continua suas patrulhas. Mas algo havia mudado. Os guardas que testemunharam sua proeza agora o olham com uma mistura de respeito e temor. Eles guardam o segredo, pois sabem que a verdade de Kael desafia tudo o que eles conhecem. A guerra contra o rei demônio se intensifica. O capitão Valérius e a feiticeira Lyra travam batalhas épicas, mas a cada vitória o custo é alto. As forças demoníacas parecem inesgotáveis, e o poder do rei demônio é esmagador. A capital do reino está sob cerco. Os cavaleiros sagrados estão exaustos, suas esperanças diminuindo. Eles precisam de um milagre. No meio do caos, Lyra, a feiticeira, começa a sentir uma estranha anomalia. Seus encantamentos de detecção de energia, que antes registravam apenas as auras dos cavaleiros sagrados e dos demônios, agora captam picos de energia inexplicáveis, breves mas intensos, em locais aleatórios. É como se algo ou alguém estivesse limpando pequenas infestações demoníacas em áreas que não deveriam estar sendo protegidas. Intrigada, ela decide investigar. Usando seus feitiços de rastreamento, Lyra segue os rastros dessas anomalias. Ela espera encontrar um cavaleiro sagrado secreto, talvez um herói desconhecido. Mas o que ela encontra é Kael. Ele está lá, em uma vila remota que havia sido invadida por um pequeno grupo de demônios menores. Lyra se esconde para observar. Ela vê Kael, novamente com sua expressão de tédio, afastar os demônios com uma facilidade perturbadora. Ele não usa magia grandiosa, nem golpes de espada espetaculares. Ele simplesmente os neutraliza, um por um, com uma precisão e uma velocidade que desafiam a percepção humana. Um demônio tenta atacá-lo por trás, e Kael, sem sequer virar a cabeça, o atinge com um pequeno estalo de energia, transformando-o em pó. Lyra fica chocada. Ela é uma das mais poderosas usuárias de magia do reino, e ela nunca viu tal controle de energia, tal poder bruto e contido. Kael não estava lutando. Ele estava, para usar uma analogia humana, espantando moscas. Quem era esse homem? E por que o mais forte entre eles estava escondido à vista de todos, em um posto tão humilde? Lyra confronta Kael. Ela o questiona sobre seu poder, sobre o porquê de ele nunca ter se juntado à linha de frente. Kael, com sua típica indiferença, apenas encolhe os ombros. Não gosto de chamar a atenção, ele diz. É muito barulho, muita responsabilidade. Prefiro a paz.
Lyra, no entanto, não se convence. Ela argumenta que o reino está à beira da destruição, que pessoas estão morrendo e que seu poder poderia virar o jogo. Kael, após um longo suspiro, finalmente revela um pouco de sua história. Ele não é de fato um cavaleiro sagrado comum. Ele é uma anomalia. Um ser que nasceu com um poder tão vasto que, se não fosse contido, poderia desestabilizar o próprio universo. Seus pais, temendo o que ele poderia se tornar, o ensinaram a suprimir sua força, a viver uma vida comum, a nunca se destacar. Ele aprendeu a controlar cada grama de seu poder, a usar apenas o mínimo necessário, a ponto de parecer fraco. Ele não era preguiçoso. Ele estava se contendo o tempo todo, numa disciplina que poucos poderiam compreender. Ele não evitava batalhas por covardia, mas para não liberar acidentalmente uma força que poderia devastar mais do que os próprios demônios. Essa revelação abala Lyra até o âmago. Ela percebe que a verdadeira força não está apenas na demonstração grandiosa de poder, mas no controle, na disciplina e na escolha de como usá-lo. Kael não é um herói relutante. Ele é um guardião que se sacrifica, não pela glória, mas pela estabilidade do mundo, mantendo seu poder em xeque para evitar um mal maior. A capital está caindo. O Rei Demônio, em sua forma mais poderosa, confronta Valerius e Lyra. A batalha é brutal. Valerius, com sua lâmina lendária, luta com bravura, mas é ferido. Lyra conjura seus feitiços mais poderosos, mas o Rei Demônio os dissipa com um simples gesto. A derrota parece inevitável. Os cavaleiros sagrados estão caindo, um por um. A escuridão ameaça engolir tudo. Nesse momento de desespero, Kael aparece. Ele não está em sua armadura de guarda de fronteira. Ele veste uma roupa simples, mas sua aura, antes contida, agora pulsa com uma energia quase palpável. Valerius e Lyra, feridos e exaustos, o olham com surpresa. Eles não entendem por que ele está ali. O Rei Demônio, sentindo a presença de Kael, o ridiculariza, chamando-o de humano insignificante. Kael apenas suspira. Eu realmente odeio ter que fazer isso, ele murmura. E então, pela primeira vez, ele para de se conter. A atmosfera ao redor dele muda. O ar treme. O chão racha. Uma pressão invisível, mas avassaladora, emana dele. O Rei Demônio, antes confiante, sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele nunca sentiu tal poder. Ele tenta atacar Kael, mas seus ataques são como brisas leves. Kael simplesmente se move, mas seus movimentos são tão rápidos que parecem inexistentes. Ele não revida com golpes grandiosos. Ele apenas toca o Rei Demônio. Um toque, e a armadura do Rei Demônio começa a rachar. Outro toque, e o chão sob os pés do Rei Demônio se desintegra. Kael não está lutando. Ele está desmantelando o Rei Demônio, peça por peça, com uma precisão cirúrgica e um poder que transcende a compreensão. O Rei Demônio grita, não de dor, mas de puro terror. Ele percebe que Kael não é apenas mais forte, ele está em um patamar completamente diferente. Ele é a própria personificação do poder absoluto. Em um último ato, Kael levanta a mão e concentra uma pequena esfera de energia. Não é um ataque devastador, é uma esfera de pura anulação. Ele a joga contra o Rei Demônio. A esfera atinge o ser demoníaco, e o Rei Demônio, o terror de milênios, é apagado da existência. Não há explosão, não há gritos, apenas o silêncio. Como se ele nunca tivesse estado ali. A batalha termina. A guerra acabou. Os cavaleiros sagrados, os poucos que ainda estavam conscientes, olham para Kael com uma mistura de admiração, terror e vergonha. Eles finalmente compreendem. O homem que eles desprezaram, que eles consideraram fraco e inútil, era, na verdade, o salvador que eles tanto precisavam. Ele era o mais forte que ninguém conhecia. Após a vitória, Kael, com sua expressão habitual de tédio, retorna à sua rotina. Ele não aceita honrarias, não busca reconhecimento. Ele apenas volta para seu posto de guarda de fronteira, preenchendo seus relatórios e garantindo que o mundo permaneça em equilíbrio, longe dos holofotes. Valerius e Lyra, agora cientes da verdade, guardam seu segredo. Eles entendem que o poder de Kael é uma força que precisa ser contida e que sua escolha de anonimato é uma forma de proteção para todos. E assim, a lenda de Kael permanece um sussurro, uma história para os poucos que testemunharam sua verdadeira força. Ele é o herói que não usa capa, o salvador que não busca glória. Ele é a prova de que a verdadeira força nem sempre se manifesta em grandes demonstrações, mas sim na profundidade do controle, na responsabilidade silenciosa e na capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando.
Essa história nos lembra que nem sempre o mais barulhento, o mais visível, é o mais poderoso. Às vezes, a maior força reside na humildade, no sacrifício silencioso e na capacidade de transcender expectativas. Kael nos mostra que o verdadeiro poder é uma responsabilidade, uma escolha, e que a maior batalha pode ser travada internamente para manter sua própria força sob controle. E aí, o que você achou da história de Kael? Você já se deparou com personagens em animes que pareciam fracos, mas guardavam um poder inimaginável? Compartilhe suas teorias e suas histórias nos comentários abaixo. Queremos saber a sua opinião. Se você chegou até aqui é porque adora desvendar os segredos do universo anime tanto quanto nós. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos otakus e, claro, se inscrever no Animapex Recap para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério for revelado. Obrigado por sua companhia nessa jornada e até a próxima. A história de Kael, o guarda de fronteira com um poder avassalador, ressoa profundamente com um tema recorrente em animes: a subversão das expectativas. Frequentemente somos levados a acreditar que o poder é sinônimo de ostentação, de explosões de energia e de gritos estrondosos. No entanto, Kael nos lembra que a verdadeira força pode ser algo muito mais sutil, mais controlado e paradoxalmente mais aterrorizante. Ele não é o único a personificar essa ideia. Pense nos inúmeros personagens que, à primeira vista, parecem ser meros coadjuvantes ou até mesmo figuras cômicas, mas que, no momento crucial, revelam uma profundidade de poder e habilidade que choca tanto os inimigos quanto os aliados. Um exemplo clássico dessa subversão é Saitama de One Punch Man. A premissa do anime é construída justamente em torno dessa ideia. Um herói careca, com uma expressão apática e um traje de super-herói genérico, que derrota qualquer inimigo com um único soco. A comédia e a genialidade da série residem exatamente na dicotomia entre a aparência mundana de Saitama e seu poder absoluto. Ele não precisa de movimentos especiais elaborados, de transformações dramáticas ou de discursos inspiradores. Sua força é tão vasta que se torna quase um fardo, uma fonte de tédio e frustração. Assim como Kael, Saitama não busca a glória. Ele se torna herói por hobby, salvando o dia quase por acaso, e sua maior preocupação é chegar a tempo para as promoções do supermercado. A ironia é que, enquanto outros heróis se esforçam para serem reconhecidos e admirados, Saitama é constantemente subestimado e até mesmo ridicularizado, mesmo sendo o ser mais poderoso de seu universo. Essa é a beleza do poder escondido. Ele desafia a nossa percepção superficial e nos força a olhar além do óbvio. Outro ângulo interessante para explorar é a motivação por trás da ocultação do poder. No caso de Kael, era uma questão de responsabilidade e de evitar o caos que sua força descontrolada poderia causar. Ele entende que o poder ilimitado pode corromper ou ser mal utilizado, e sua escolha de anonimato é uma forma de proteger a si mesmo e ao mundo. Em Mob Psycho 100, Shigeo Kageyama, o Mob, é um jovem estudante com habilidades psíquicas colossais. No entanto, ele é introvertido, socialmente desajeitado e busca desesperadamente ter uma vida normal. Seu poder é diretamente ligado às suas emoções, e se ele perde o controle, as consequências são catastróficas. Mob, assim como Kael, tenta suprimir sua força, não por arrogância, mas por um medo genuíno do que ele é capaz de fazer. Ele anseia por uma vida comum, por amigos, por ser bom em algo além de seus poderes. A luta interna de Mob para controlar suas emoções e, consequentemente, seu poder é um dos pilares da narrativa. Ele aprende que a verdadeira força não está apenas na magnitude de suas habilidades, mas na capacidade de se controlar, de ser gentil e de usar seu poder para o bem, mesmo que isso signifique não ser o centro das atenções. Essa ideia de poder contido também pode ser vista em personagens que, por alguma razão, estão sob um selo ou limitação. Em Naruto, o próprio protagonista, Naruto Uzumaki, carrega a raposa de 9 caudas selada dentro de si. Por muito tempo, ele é visto como um pária, um fracassado, incapaz de dominar até mesmo as técnicas mais básicas. No entanto, a fonte de seu poder latente e a razão de sua resiliência e reservas de chakra é a criatura selada dentro dele. O selo não apenas contém um perigo, mas também um vasto potencial. A jornada de Naruto é, em grande parte, sobre aprender a coexistir com esse poder, a dominá-lo e a transformá-lo em uma força para o bem, em vez de uma maldição. Ele passa de um fraco a um dos ninjas mais poderosos do mundo, mas sua força não é apenas física, é também a força de sua vontade, de sua perseverança e de sua capacidade de inspirar os outros. A subestimação inicial de Naruto é um espelho para a subestimação de Kael. Ambos provam que a aparência pode ser enganosa.
Aprofundando ainda mais, podemos explorar o conceito de poder invisível ou poder estratégico. Nem todo poder se manifesta em explosões de energia. Às vezes, a maior força reside na inteligência, na capacidade de manipulação ou na habilidade de prever e contra-atacar. Pense em Light Yagami de Death Note. Ele não possui força física, nem poderes sobrenaturais manifestos, mas com a posse do Death Note, ele se torna uma força imparável, capaz de moldar o mundo à sua vontade. Seu poder reside em sua mente afiada, sua capacidade de planejamento e sua frieza calculista. Ele opera nas sombras, um Deus invisível que decide quem vive e quem morre. A ironia é que, para o mundo, ele é apenas um estudante brilhante, mas nos bastidores ele é o temido Kira. Sua força não é visível, mas seus efeitos são devastadores e inegáveis. Outro exemplo de poder invisível, mas de uma natureza diferente, é o de Arataka Heigen, o mestre de Mob em Mob Psycho 100. Heigen não possui poderes psíquicos reais, mas ele é um mestre da oratória, da manipulação e do blefe. Ele consegue resolver problemas complexos, exorcizar espíritos com a ajuda de Mob e até mesmo convencer as pessoas de suas habilidades, tudo sem qualquer poder sobrenatural genuíno. Sua força reside em sua inteligência social, em sua capacidade de ler as pessoas e de se adaptar a qualquer situação. Ele é um vigarista com um coração de ouro. E sua fraqueza, em termos de poder psíquico, é compensada por sua astúcia e seu carisma. Ele é a prova de que a força nem sempre precisa ser manifestada de forma óbvia. Ela pode residir na capacidade de influenciar, de persuadir e de liderar. A narrativa de Kael também nos convida a refletir sobre a natureza do heroísmo. O que realmente define um herói? É a fama, o reconhecimento, os aplausos da multidão? Ou é a ação silenciosa, o sacrifício pessoal e a escolha de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando? Kael, com sua postura apática e sua recusa em aceitar honrarias, personifica a última opção. Ele é o herói que não busca a glória, mas a estabilidade. Ele não quer ser um ícone, mas sim um pilar de sustentação. Essa visão de heroísmo é muito mais complexa e, de certa forma, mais nobre. Ela nos lembra que os verdadeiros heróis muitas vezes operam nas sombras, sem o glamour ou a recompensa. Eles são os guardiões silenciosos, os protetores invisíveis que garantem que o mundo continue girando. Pense em personagens como Guts de Berserk. Ele não é um herói no sentido tradicional. Ele é um mercenário atormentado, um homem que carrega um fardo imenso e luta contra demônios tanto externos quanto internos. Sua força é inegável, mas ela é brutal, visceral e muitas vezes desesperada. Ele não luta por glória, mas por sobrevivência e por vingança. No entanto, em sua jornada, ele protege os inocentes, ele desafia o destino e ele se recusa a desistir, mesmo diante das adversidades mais esmagadoras. Guts é um anti-herói que, através de suas ações, demonstra uma força de vontade e uma resiliência que o elevam a um patamar heróico, mesmo que ele mesmo não se veja dessa forma. A força de Guts não é discreta como a de Kael, mas a sua motivação e a sua luta interna para controlar seus próprios demônios ecoam a responsabilidade de Kael de controlar seu poder. A humildade, o sacrifício silencioso e a capacidade de transcender expectativas são, portanto, os pilares dessa discussão. Kael nos mostra que o verdadeiro poder é uma responsabilidade, uma escolha. É a escolha de não usar sua força para dominar, mas para proteger. É a escolha de permanecer anônimo, mesmo quando se poderia ser aclamado. É a escolha de travar a maior batalha internamente para manter sua própria força sob controle. Essa é uma lição valiosa não apenas no universo dos animes, mas na vida real. Quantas vezes subestimamos pessoas por sua aparência, por seu comportamento discreto ou por sua falta de ostentação? Quantas vezes confundimos barulho com substância e visibilidade com poder? A história de Kael e a miríade de personagens em animes que compartilham sua essência nos convida a olhar além da superfície. Ela nos desafia a questionar nossas próprias percepções de força e fraqueza, de heroísmo e anonimato. Ela nos lembra que o poder pode assumir muitas formas e que as mais profundas e impactantes nem sempre são as mais óbvias. A verdadeira força pode residir na quietude, na profundidade da alma, na capacidade de se conter e de agir com propósito, mesmo quando o mundo não está assistindo. É uma celebração da resiliência silenciosa, da bondade discreta e da coragem que não precisa de holofotes. E é isso, pessoal! Espero que esta análise aprofundada sobre a natureza do poder escondido em animes tenha feito vocês pensarem e refletirem sobre os seus personagens favoritos.
Kael é apenas um exemplo de um arquétipo que ressoa em diversas obras, provando que a complexidade e a profundidade dos animes vão muito além do que os olhos podem ver. Você já se deparou com personagens em animes que pareciam fracos, mas guardavam um poder inimaginável, ou que a força deles era de uma natureza completamente diferente do que se esperava? Compartilhe suas teorias, seus exemplos e suas histórias nos comentários abaixo. Queremos saber a sua opinião e descobrir quais personagens vocês consideram os maiores exemplos de poder silencioso ou força inesperada. Se você chegou até aqui é porque adora desvendar os segredos do universo anime tanto quanto nós. Essa jornada é muito mais rica quando compartilhada com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos otakus, para que eles também possam participar dessa discussão fascinante. E claro, se inscrever no Animapex Recap para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras e análises. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério for revelado ou uma nova perspectiva for explorada. Obrigado por sua companhia nessa jornada de descoberta e até a próxima, onde continuaremos a desvendar os segredos e as maravilhas do mundo dos animes.